Em 1974, arqueólogos na Etiópia descobriram algo que deveria ter mudado a história da humanidade. Como um grão minúsculo pôde sustentar um império que rivalizava com Roma? Por que ele desapareceu subitamente da história mundial? E por que quase ninguém fala sobre isso hoje? Ainda mais inquietante é outra pergunta. Esse conhecimento foi suprimido intencionalmente? Fique ligado, pois tudo começa com uma descoberta sob as ruínas de Axum. Top 1. A descoberta sob Axum. Em 1974, arqueólogos trabalhavam no Planalto Etíope, sob as ruínas de Axum, uma das quatro grandes potências da antiguidade. Lá, eles encontraram enormes celeiros de pedra, câmaras subterrâneas escavadas profundamente em rocha vulcânica. Nessas câmaras havia milhões de minúsculas sementes douradas, perfeitamente preservadas por mais de 2.000 anos. O grão chamava-se Tef. Os pesquisadores o testaram, plantaram e ele germinou. Após 2 milênios, voltou a crescer. Mas o que foi realmente impactante não foi sua durabilidade. O Tef não era apenas alimento, era o fundamento de um império. Alimentava exércitos por meses sem suprimentos. Sustentava populações durante períodos de seca que derrubavam outras civilizações. E, no entanto, desapareceu da consciência global. Não porque falhou, mas porque funcionou. Top 2. Etiópia 3000 a.C., a origem. Muito antes do Egito se tornar o Egito, antes da Mesopotâmia construir suas primeiras cidades e antes do trigo se tornar a base da agricultura ocidental, o tefe já crescia selvagem nos altos planaltos da Etiópia. As sementes eram minúsculas. 50 delas cabem em uma unha, mas eram quase indestrutíveis. Sobreviviam às secas que aniquilavam outras plantas. Cresciam em solos onde nada mais criava raízes. Nenhum sistema de irrigação, nenhum fertilizante, nenhum controle humano era necessário. Os povos primitivos do chifre da África não domesticaram o tefe no sentido clássico. O tefe permitia ser colhido. Quando o experimentaram, tudo mudou. Por volta de 1000 a.C., surgiu o primeiro grande reino etíope, DMT, e no centro de sua agricultura e sobrevivência estava o tefe. Da farinha surgiu o injera, um pão ázimo fermentado que durava semanas, era portátil, nutritivo, rico em energia, perfeito para exércitos inteiros. Quando mais tarde o reino de Aksum se tornou uma potência mundial no século I.C., seus soldados marchavam à base de Tef. Top 3. O segredo da força do Império de Aksum. Quando o Império de Aksum ascendeu no século I.C., tornou-se uma das forças mais poderosas do mundo de então. Cunhava suas próprias moedas, comercializava com Roma, Índia e Pérsia, e seus obeliscos monumentais, de mais de 30 metros de altura, permanecem de pé até hoje. Textos gregos antigos descreviam os guerreiros axúmitas como incansáveis. Comerciantes romanos relatavam sua resistência extraordinária, cronistas persas sua força física. Mas esses soldados não eram sobre-humanos. Eles se alimentavam de tef. Este cereal fornece proteína completa com todos os 9 aminoácidos essenciais, um alto teor de ferro, carboidratos complexos que liberam energia lentamente, nutrientes pelos quais atletas modernos pagam altas quantias hoje. O TEF lhes dava tudo isso, sem processamento industrial, sem aditivos artificiais. Era a base silenciosa da disciplina militar, da estabilidade econômica e da expansão imperial. Enquanto outros impérios desmoronavam em crises de abastecimento, o TEF sustentou uma civilização através de séculos de conflitos e comércio. Top 4. A ocupação italiana e os relatórios enterrados. Em 1936, as tropas de Mussolini invadiram a Etiópia. Vilas foram queimadas, terras confiscadas, mas com os soldados vieram também cientistas, agrônomos e pesquisadores. Eles examinaram os solos, analisaram as colheitas e fizeram uma descoberta surpreendente. Camponeses em uma das regiões mais pobres da terra eram mais saudáveis do que muitos trabalhadores rurais europeus que comiam trigo e cevada. Eles tinham ossos mais fortes, dentes melhores, maior resistência e menores taxas de doenças.
Os italianos testaram os campos e encontraram o TEF. Analisaram o grão, documentaram suas propriedades e enviaram amostras para Roma. Mas os relatórios desapareceram nos arquivos. Por quê? Porque o TEF não se encaixava no modelo industrial. Crescia com facilidade demais, não precisava de produtos químicos, nem de máquinas, nem de cadeias de suprimento complexas. Não podia ser patenteado nem monopolizado. Era o cereal dos camponeses. E foi exatamente isso que o tornou perigoso para um sistema baseado no controle. Top 5. O que o TEF realmente contém. Aqui a história se torna quase inacreditável. O TEF é composto de 13 a 14% de proteína. Mais que o trigo, mais que o arroz, mais que o milho. Mas o decisivo não é apenas a quantidade, mas a qualidade. É uma proteína completa com todos os 9 aminoácidos essenciais, comparável à carne ou aos ovos, em um cereal que cresce de forma selvagem. O teor de ferro é extraordinariamente alto e, acima de tudo, altamente biodisponível. Os guerreiros aksumitas não sofriam de anemia nem de desnutrição. O TEF contém cerca de 123 miligramas de ferro por 100 gramas. O espinafre, em comparação, tem cerca de 2,7 miligramas. Possui mais cálcio que o leite, mais fibras que a aveia e amido resistente, que não faz o açúcar no sangue subir bruscamente, mas libera energia de forma lenta e estável. É livre de glúten, rico em tiamina e protege contra doenças de carência como o beriberi. E como as sementes são tão pequenas, consistem quase inteiramente de germe e endosperma. Não há nada para descascar, nada para refinar. Cada nutriente é preservado. Top 6. Mais antigo que as pirâmides. Em 1993, pesquisadores no Planalto Etíope examinaram pedras de moer ancestrais com mais de 5.000 anos. Analisaram os resíduos. Era TEF. Mas isso não foi tudo. Arqueólogos descobriram silos subterrâneos, revestidos com argila e cinzas para manter o grão seco. Algumas dessas câmaras ainda continham sementes. A datação por radiocarbono revelou uma idade de cerca de 3.000 a.C., mais antigo que as pirâmides de Gizé, mais antigo que Stonehenge. O TEF não era simplesmente um componente da agricultura primitiva, ele era a agricultura primitiva. No entanto, apenas alguns desses resultados de pesquisa chegaram a revistas especializadas internacionais. Quase nada foi traduzido para o inglês. Quase nada alcançou o Ocidente. Por quê? Quando essas descobertas vieram a público, o sistema agrícola global já havia decidido há muito tempo quais plantas deveriam alimentar o mundo: trigo, milho, arroz, mecanizados, fertilizados, controláveis. O TEF não se encaixava nesse sistema e foi ignorado. Top 7. Controle em vez de nutrição. Nos anos 1960, começou a chamada Revolução Verde. Oficialmente, ela deveria salvar bilhões de pessoas da fome, mas na realidade, ela alterou principalmente o controle sobre as sementes e a agricultura. Governos e corporações disseminaram variedades de alto rendimento de trigo e arroz em países em desenvolvimento. Variedades que exigiam fertilizantes sintéticos, pesticidas e sistemas de irrigação. Os agricultores tinham que comprar novas sementes todos os anos. A dependência foi criada e funcionou. Países com culturas regionais outrora diversificadas tornaram-se monoculturas. Até a Etiópia, a terra natal do TEF, começou a importar trigo. Nos anos 1980, organizações de ajuda entregavam cereais americanos em regiões que por milênios haviam alimentado seus próprios impérios. O TEF foi rotulado como primitivo, de baixo rendimento e não comercializável. Mas os números contam outra história. 1.500 a 3.000 quilogramas por hectare em solos áridos, sem irrigação. O trigo precisa de 3 vezes mais água. O milho exige fertilizantes que destroem o solo a longo prazo. O TEF, por outro lado, protege contra a erosão, cresce em apenas 60 a 90 dias e permite várias colheitas por ano. Ele não é ineficiente. Ele é independente demais. O TEF sobreviveu a impérios, colonização e agricultura industrial. Talvez seja a hora de repensar o que realmente nos alimenta.
Se você gostou dessa análise, inscreva-se no canal e deixe um like. A história está longe de terminar.